Bom dia para quem acabou de entrar. Vamos lá, pessoal. Na aula passada a gente começou a introduzir os conceitos de campo elétrico, certo? Hoje a gente vai continuar e na próxima semana a gente resolve alguns exercícios. Pronto, já estão vendo a minha tela aí, né? Então, o objetivo da aula de hoje é eu vou reforçar aqueles conceitos e a gente vai tentar fazer aqui um experimento, certo? Em cima desse conceito, e se der tempo eu mostro um vídeo para mostrar essas linhas de campos a vocês. Essas linhas de campo que a gente citou na aula passada, ela não é desenhada à toa, certo? Essa forma que a gente está vendo aí nessas ilustrações, ela vem de observações. Então vamos lá, a gente viu que em torno de uma carga existe uma certa região de influência onde ela consegue atrair ou repelir outras cargas. Então essa região de influência é o nosso campo elétrico, né? Então em torno dessa carga aqui, ela está gerando um campo. Então qualquer carga que seja colocada dentro dessa região de atuação, de influência da carga, ela vai ser ou atraída se tiver o mesmo sinal, ou repelida se tiver um sinal oposto, certo? Se essa carga é colocada fora dessa região, ela está fora do poder de atuação dessa carga fonte, então ela não vai ser nem atraída nem repelida. Então a gente chama de campo elétrico toda essa região que exerce influência sobre outras cargas. Isso é o meu campo elétrico. E a gente viu que este campo elétrico, ele, em determinado ponto, ele é o mesmo valor. Então a força pode se alterar, eu posso alterar a carga, mas em determinado ponto, a uma mesma distância daquela carga que está gerando o campo vai ter sempre o mesmo valor. À medida que eu vou me distanciando, o campo vai enfraquecendo, né? Porque o campo ele decai com o quadrado da distância. Então, quanto maior a distância, mais fraco vai ser a atuação deste campo, menos intenso ele vai ser. Quanto mais próximo, mais intenso. Então, essas são as duas expressões que a gente viu na aula passada. O campo é definido pela força elétrica dividido pela a carga que está sofrendo a ação deste campo, que a gente chama de carga de prova, carga teste. Ou, em termos da carga que está gerando o campo, ela tem só uma carga a mais da expressão da força, né? Uma carga a menos, quer dizer, a força dividida pela carga, eu vou tirar essa carga que está interagindo e fica só a carga fonte aqui, ó. Vai ser a constante do meio vezes a carga dividido pelo quadrado da distância. Então são as duas formas de eu encontrar o meu campo elétrico. Em função da força da carga teste, a carga que está sofrendo a ação do campo, ou em função da carga que está gerando o campo. O sentido a gente viu que para uma carga positiva ele tem sempre o mesmo sentido da força. Se a carga é negativa ele vai ter sempre o sentido contrário à força, né? E a direção é a mesma da força, que é a direção da linha que une o centro dessas duas cargas envolvidas. É só uma reprise da aula passada, certo? Então a gente viu que o campo elétrico ele obedece também o princípio da superposição, assim como as forças. E o que diz esse princípio? Se eu tiver a influência de várias cargas, a força sobre determinada partícula observada vai ser a soma das contribuições de todas as interações. Então no campo é a mesma coisa. Se eu quero descobrir o campo elétrico em determinado ponto, então se eu tenho um campo elétrico em determinado ponto, ele vai ter a contribuição dos campos de todas as cargas que estão em volta deste ponto, certo? Isso é o princípio da superposição. Eu tenho que somar todas as contribuições. Então, por exemplo, aqui se eu tenho duas cargas positivas, a gente viu que o campo de carga positiva ele é um campo de afastamento, né? Se distanciando da carga. Então aqui eu vou ter um campo devido a essa carga, essa primeira carga aqui, de afastamento. Na segunda também é a mesma coisa, vou ter um campo de afastamento. Então o campo resultante aqui seria
a subtração, né? Porque os vetores estão em sentidos opostos. A gente viu quando os vetores são em sentidos opostos, eu subtraio e dou a direção do maior. Aqui no caso eu quero descobrir um ponto aqui que esteja essa distância dessas duas cargas. Novamente, carga positiva, o campo é de afastamento. Essa outra aqui também, o campo de afastamento. Então, o campo resultante vai ter a contribuição dessas duas cargas. Então, eu tenho que somar vetorialmente. Então, somar vetorialmente é só aplicar a lei dos cossenos, né? No caso aqui, como o ângulo é de 90 graus, cai no caso particular, né, do Teorema de Pitágoras. Aquele famoso Teorema de Pitágoras. Este terceiro exemplo aqui, ó, tem um campo devido à primeira carga, vai ser de afastamento, né, se distanciando. E o da carga negativa é de aproximação. Então esses vetores vão ter o mesmo sentido. Os vetores no mesmo sentido, eu somo. A gente viu que este campo é invisível, a gente não consegue visualizar o campo. E um artifício para a gente ter a noção de como esse campo atua é desenhar linhas de forças, tá? Então as linhas de forças, elas representam essa ação do campo em cada ponto. Essas linhas nunca se cruzam porque eu tenho um valor do campo para cada ponto. Se ela se cruzasse, eu tinha dois campos, ó. Se ela se cruzasse em um determinado ponto, eu iria ter dois campos para o mesmo ponto. Isso daqui não pode, certo? Em determinado ponto, o campo tem um único valor. E novamente aqui enfatizando, né, cargas positivas, os campos são de afastamento. Carga negativa, o campo é de aproximação. Por que duas cargas positivas se repelem? As linhas de campos, elas tendem a se afastar uma da outra. Já cargas de sinais opostos, ó, elas se atraem, né? Então, as linhas de campos que saem da carga de sinal positivo, elas são atraídas da carga de sinal negativo. Então, elas saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Pronto, aqui é a parte nova, né? A gente já tinha visto conceitos anteriores. E quando a gente tem um condutor, este condutor que está com a carga em excesso, né? Ou com carga negativa em excesso ou com carga positiva, o que acontece com cargas de sinais iguais? Isso, se repelem, né? Então, se eu tenho um corpo aqui, ó, que está carregado com cargas positivas, né? Eles tendem a se afastar uma da outra. Então, para onde é que eles vão para ter este afastamento máximo, né? Se distanciar ao máximo uma da outra? Eles vão toda para a superfície externa do material. Independente do formato, eles vão toda para a superfície externa do material, certo? Então, no interior deste objeto, deste corpo, né, deste condutor, eu não tenho carga líquida, né? Não tenho excesso de cargas positivas nem negativas. E a gente vê aqui na expressão do campo que o campo, para existir o campo, tem que ter uma carga, né? Então, qual é a implicação disso? Dentro do condutor, quanto é o valor do campo se não tem carga dentro do condutor? Se forem iguais, eu tenho um material neutro, não tenho carga resultante. Carga líquida seria zero. Isso, como não tenho carga no interior, o campo dentro de um condutor é zero. Certo? Eu não vou ter campo dentro de um condutor, devido às cargas estarem localizadas todas na superfície interna. Então, o que acontece? Se eu tiver um campo externo aqui agindo sobre este material, eu vou ter aqui uma blindagem eletrostática,
certo? Essas cargas, este campo ele não vai atuar no interior deste corpo. Então ele vai estar blindado sobre a ação deste campo externo. Certo? Dentro do corpo ele não vai atuar. Então por isso que um carro é o melhor meio para você passar uma tempestade ou que esteja ali na iminência de raios, né? Porque mesmo que um raio atinja o seu carro, aquela descarga ela vai toda para a superfície externa do condutor. Né? O seu carro é feito de material condutor, então no interior você não vai sentir nenhum efeito dessa descarga elétrica. Certo? Então se você se coloca dentro de um material condutor e eu incidir aqui uma descarga elétrica sobre este material, você não vai sentir nenhum efeito, mesmo que toque a parte interna. Este fenômeno é chamado blindagem eletrostática. Você já deve ter ouvido falar em gaiola de Faraday, né? Faraday provou este efeito de blindagem eletrostática, né? Se colocando uma pessoa dentro de uma espécie de gaiola feita com material condutor e descarregando sobre este objeto uma descarga, quem está no interior não iria sofrer nenhuma ação devido a essa blindagem. Então o experimento que a gente vai fazer agora é justamente provar essa blindagem eletrostática, certo? Então vamos lá, eu pedi a um aluno para me auxiliar aqui. A Luana, tá aí, Luana? Pronto, a Luana vai ligar para mim, certo? E a gente vai ver esse efeito acontecer na prática. Pode ligar, Luana. Vocês estão ouvindo aí, né? O telefone tocar? Sim. Pronto, agora eu vou desligar e vou colocar este material dentro de uma caixa de papelão. Não é um material condutor, certo? Vamos ver se a Luana ainda consegue me ligar com o telefone guardado dentro deste meu material, que não é um condutor, é papelão. Pode ligar de novo, Luana. Continua, né? Estão ouvindo aí? Pronto, agora eu vou desligar novamente e vou embrulhar o meu celular em um material condutor. Eu peguei aqui papel alumínio, né? E vou colocar o celular, tá ligado, viu? Dentro do material condutor. Aí, Luana, se tu puder colocar no Viva Voz aí o teu celular pra gente ver, aí pode ligar. Se puder ligar o som do teu computador e colocar no Viva Voz do celular. Pronto, certo? Então aqui está comprovando este efeito de blindagem eletrostática. Vocês sabem que uma ligação ela chega no celular do destinatário por ondas eletromagnéticas, né? Então eu tenho um campo elétrico e um campo magnético oscilando no tempo, e este condutor, como a gente viu nas ilustrações, ele blinda a passagem deste campo elétrico. Então você não vai ter o sinal, né, para o celular
se esse celular estiver dentro de um material condutor. Então, se você guarda o seu telefone dentro de um armário de ferro, de algum condutor, provavelmente quem ligar para você só vai dar fora de área, desligado. Então vai ter um efeito de blindagem eletrostática aí, certo? Então, a Luana poderia passar o dia inteiro ligando para mim que não ia conseguir. Quando eu tiro o telefone do condutor, agora ela pode ligar que vai ter área. Luana, se puder ligar mais uma vez só. Pronto, tirei do meu material condutor, voltou ao normal, né? Voltou a ter a área. Pronto, então este é o efeito de blindagem eletrostática, pessoal. Por isso que é seguro você passar uma tempestade que esteja em iminência de raio no interior de um veículo, né, que é condutor, ao invés de próximo de uma árvore ou ao relento, né, a campo aberto, que potencializa. A gente vai ver mais na frente que tem um efeito que potencializa se você ficar próximo de árvore em uma região aberta. Certo? Então, acho que dá tempo de mostrar o vídeo também, né? Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar que o gerador de Van de Graaff não serve apenas para gerar faíscas, nem arrepiar o cabelo das meninas por aí, né? Mas também para mapear o campo elétrico entre dois eletrodos. Então eu vou ligar esse fio verde no gerador de Van de Graaff e num dos eletrodos. E esse fio vermelho que está aterrado no outro eletrodo. E para a gente ver as linhas de campo, a gente precisa colocar um material entre esses dois eletrodos. Eu vou usar farelo de pão, que vai estar flutuando em óleo. Então bora lá. Então agora nós vamos ligar o gerador de Van de Graaff. Então o que a gente percebe são linhas formadas entre os dois eletrodos. A configuração representada aqui é aquela mesma situação onde eu tenho duas cargas de sinais contrários. Então as linhas de campo saem de uma carga e chegam até a outra. Então agora a gente vai criar uma configuração onde temos duas cargas de mesmo sinal. Agora a gente vai destruir as linhas antigas para ver a nova formação de linhas. Como são cargas de mesmo sinal, as linhas de campo nunca se cruzam. Então as cargas estão saindo ou entrando dos eletrodos, mas elas nunca vão se cruzar, por isso nós criamos essa deformação. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixe aquele like, não se esqueçam de se inscrever e até a próxima. Pronto, então como eu havia falado, essas linhas de campo elas não são desenhadas assim no nada, né? Elas vieram de algumas observações, então todo esse formato que a gente vê aí, como essas formas de campo, elas surgiram devido a observações. Então tem vários outros vídeos que você pode ver bem melhor este efeito dessas linhas de campo.
Certo? Dúvidas, pessoal, dos conceitos aí, na próxima semana a gente vai ver alguns exemplos, né? O magnetismo e eletricidade são bastante análogos, né? Tem efeitos bastante análogos, certo? Então, o mesmo que acontece aqui entre cargas de sinais opostos, no magnetismo vai acontecer entre polos diferentes, né? No magnetismo a gente não tem carga positiva e negativa, mas tem polo sul e polo norte. Então, se eu aproximo o ímã sul e sul a essa mesma repulsão, se os ímãs são polos diferentes, a atração. Então, por isso que tem essa mesma forma para as linhas de campo magnético e elétrico. Certo? A única diferença é que no magnetismo a gente não consegue separar polo norte e polo sul, como consegue separar carga positiva e negativa. Polo norte e polo sul andam sempre juntos. Isso, Rafael, porque até, não me engano, mas acho que até o século XVI, XVII, se não me engano, eles tratavam a eletricidade e o magnetismo como algo distinto, né? Achava-se que era duas propriedades totalmente diferentes, mas aí mais à frente viu-se que eletricidade e magnetismo estão diretamente relacionadas, né? Efeitos elétricos pode gerar efeitos magnéticos e vice-versa. A gente vai ver mais à frente magnetismo que carga elétrica em movimento gera um campo magnético, e um campo magnético variável no tempo gera um campo elétrico. Eles estão unidos ainda. Mais alguma dúvida, pessoal? Então eu vou preparar umas questõezinhas de campo elétrico. Se vocês quiserem, a gente segue o mesmo esquema das semanas anteriores, né? Não se afoguem em resolver logo as questões, que eu vou resolver nas aulas que a gente tem para atividade junto com vocês. Certo? Luana, obrigado aí, viu, Luana, pela colaboração.